também, se quiser adicionar alguma coisa que eu tenha esquecido aqui de salientar, por favor, complemente. Quem já ouviu falar do equipamento chamado facsimile, ou simplesmente fax? O princípio de transferência de informação naquelas linhas telefônicas existentes naquele aparelho era exatamente isso, né? A formação de uma imagem tem pixel, não tem pixel. Afinal de contas, o fax mandava um arquivo monocromático. Então, a leitura de, olha, imprime ou não imprime esse ponto, era de uma tecnologia muito semelhante a isso daqui. O tal do FSK, que a gente vai ver daqui a pouco, no segundo slide. Vamos em frente, então. Exatamente. Tendo em vista esse comentário que o mestre Luiz fez, exatamente isso. Olha lá, o protocolo HART adiciona ao sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes um sinal digital com modulação FSK, né? FSK. FSK é uma sigla em inglês de Frequency Shift Keying, né? Chaveamento por deslocamento de frequência, né? FSK. Então, esse FSK, ele trabalha a 1.200 bits por segundo, né? 1.200 bits por segundo. Então, aqui nós procuramos colocar uma figura que nada mais é do que a ampliação da figura do slide anterior, mostrando como é que seria essa transmissão do HART em cima da onda do 4 a 20 miliamperes, que é essa linha preta aqui, né? Então nós teríamos essa modulação chamada de 1000 FSK 1200, de tal forma que, então, se eu estou trabalhando aqui com uma frequência de 1200 Hz, eu tenho a adoção de que esse sinal é um sinal de nível lógico 1. Se essa frequência é uma frequência maior, nível lógico 0 e assim por diante. Então eu tenho a minha transmissão digital, né? Uma transmissão digital em cima da minha onda, ou melhor dizendo, em cima do meu sinal original, né? Em cima do meu sinal de corrente, de variação de corrente de 4 a 20 miliamperes, tá? Então é feito exatamente dessa forma aqui, que foi o desenvolvimento da Fischer-Rosemont lá, para que pudéssemos utilizar a fiação já instalada nas empresas, tá? Algum comentário, mestre? Perfeito, mestre. No comments. Alunos? Bem. Professor. Pode seguir, professor. Então, aqui tem, por exemplo, uma aplicação típica, né? É claro que existem inúmeras aplicações típicas. Essa daqui é simplesmente uma que a gente obteve de uma literatura, uma caldeira, né? Uma caldeira onde eu tenho aí a necessidade de controlar a pressão da caldeira de uma forma geral, né? Tenho lá uma válvula de controle para controlar a vazão de vapor, né, de uma caldeira, controle de nível, né, com instrumentação analógica e controlador. Então, como é que é feito? Eu tenho aqui a minha fiação original, né? A minha fiação original, essa que aparece aqui no slide, pelo menos para mim, aparece numa coloração meio amarela, né? Então, a fiação original de 4 a 20 miliamperes, né? Fiação original. Aqui o meu controlador, né? O meu controlador dedicado, né? Aquele controlador que era dedicado para fazer exatamente o controle
da minha vazão de vapor na minha caldeira, para que eu possa fazer o processo funcionar adequadamente. E aí eu tenho a inserção do protocolo, do configurador portátil HART, né? Ele vem e ele é colocado aqui nessa fiação, de tal forma que eu consiga, além do sinal de 4 a 20, que continua circulando pela minha fiação já existente, eu ainda tenho a possibilidade de configurar os meus instrumentos, né? Configurar, por exemplo, esse transmissor de pressão, configurar o meu controlador, consequentemente, a minha válvula de controle, tenho como configurar, tenho como obter essas informações e tudo preservando a fiação original, né? Aqui, inclusive, mostra claramente a diferença, né? Ou seja, quais são os dispositivos que estão instalados lá no chão de fábrica, né? Ou seja, na área efetiva de processo, e daqui para cima os instrumentos que estão instalados na sala de controle, né? Por isso que, obviamente, o controlador ele normalmente não está lá no chão de fábrica, ele está numa sala de controle, né? E o configurador HART, né? O configurador portátil HART, ele pode ser instalado também lá na sala de controle. Então, você remotamente, né, você já não precisa mais mandar nenhum funcionário, né, lá no campo para obter qualquer tipo de informação, porque remotamente você já consegue obter todas as informações e fornecer eventuais parâmetros, eventuais valores de calibração que você tenha que fazer junto a essa instrumentação aí, tá? Uma típica aplicação HART, né? Deixa eu ver, eu não me recordo o que nós temos para frente. Temos mais uma aplicação aqui, né, mostrando as diversas possibilidades, né, normalmente voltados para empresas, indústrias que tenham controle de processo, né, seja ele qual for, né. Então, por exemplo, aqui a utilização de instrumentos, isso daqui são normalmente sensores de nível, né? Sensores de nível instalados em tanque, né? Então você pode ter esses sensores de nível que possam ser monitorados através do HART. Aqui eu tenho, me parece ser uma obra, uma fábrica de papel, né? Os rolos que possibilitem a secagem da celulose, né? E aqui instrumentos que possuem o terminal portátil do HART, né? Muito parecido com o terminal de programação de um CLP, né? Um terminal portátil de programação de um CLP. Só que esse especificamente é o terminal portátil do HART, que possibilita você parametrizar um instrumento, né, que esteja lá no campo. Então, você pode fazer essa parametrização remotamente, né? Um outro exemplo aqui no meio do slide mostra claramente o HART Wi-Fi, né? Você pode utilizar também essa parte de wireless, né? Fazer o HART wireless para fazer essa configuração, por exemplo, de reservatórios que são mostrados aqui, de instrumentos que estão monitorando o nível desses reservatórios, né? Bastante comum em empresas aí que trabalham com esse tipo de processo, né? Onde tenha estocagem de matéria-prima, onde tenha necessidade de ter esses reservatórios aí, né? Então, aplicações muito comuns do HART. Aqui tem aqui no meio, né, um outro exemplo de um terminal dedicado do HART, né, um terminal portátil para você fazer as suas parametrizações, né, leitura de configurações, leitura de dados. Então, trata-se de um protocolo bastante interessante sobre esse aspecto aí. Você consegue obter esses dados todos remotamente, tá?
Deixa eu só ver o próximo slide aqui para ver. Ah, sim, beleza. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se o mestre quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Muito, muito, muito utilizado até hoje em unidades de tratamento de águas e esgoto, as ETAs e as ETs, né? Sabesp, estado de São Paulo inteiro aí, se você for em uma unidade da Sabesp e não enxergar pelo menos um equipamento em HART, muito raro, tá? É uma tecnologia muito antiga, muito difundida, muito utilizada. Eles gostam muito desse tipo de parâmetro, entendeu? E eu acho que exatamente por conta da penetrabilidade em certos nichos de mercado é que a gente trouxe a ideia de apresentar o HART a vocês, né? Porque saneamento é uma das unidades aí de plantas industriais que consomem muita automação, né? Então, nada mais justo do que apresentar tecnologia de mercado para vocês aí hoje em dia. Então é isso aí, acho que da tecnologia está bem claro aí, mas se explicou perfeitamente. Muito bem. E aí resta a nossa eterna dúvida, né? Tudo bem, a gente conseguiu ver aí os principais protocolos, vimos aí o protocolo Modbus, vimos aí o protocolo Profibus, DeviceNet, eu diria que todos eles estão caminhando para o Ethernet IP, né, que é o próximo protocolo que nós vimos, ou seja, temos esse ambiente dentro da indústria, temos esse ambiente hoje atuando na indústria, né? E aí vem a famosa pergunta, né? E o futuro? Qual que é o futuro? Hoje é meio difícil, né? Eu gostaria até de que o mestre Luiz comentasse um pouco, né? Porque como ele está ativo, presente na empresa, no seu dia a dia, talvez essa resposta aqui dessa pergunta ele tenha muito mais condições de responder, porque ele está efetivamente participando disso, né? Enquanto que eu estou principalmente me informando, basicamente pela leitura, né? Estou participando de vários webinars, né? Hoje mesmo participei de um da Festo, justamente sobre esse assunto aqui, mas eu gostaria que o mestre Luiz pudesse nos dar maiores esclarecimentos e com certeza eles serão muito mais atualizados do que eu posso falar a respeito. Se me permite, pode falar, Luiz, por favor. Essa história de futuro, né, é um negócio complicado. Uma máxima, né, que tem sempre o diretor da empresa, ele costuma falar muito disso, né? Quando que a gente sabe que uma revolução industrial ocorreu, né? Quando que esse limiar, né, da indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ocorre, né? Isso ocorre quando a nova tecnologia entra em vigor. Então, quando aquela nova boa prática que a gente aplica não faz mais sentido na metodologia antiga que era aplicada, surge um divisor de águas. Então surge a 4.0 exatamente, né, nisso que a gente tem trabalhado hoje em dia, né, porque novas técnicas, novas tecnologias e novos métodos de trabalho têm sido utilizados que não atendem mais no formato antigo. O formato da 3.0 é aquela coleta de dados através do CLP, é a tal da pirâmide da automação, né? E essas tecnologias, esses degraus existentes estão cada vez mais estreitos, né? Estão cada vez mais desaparecendo do que se trata de uma unidade produtiva hoje em dia. Então, quando a gente fala de futuro, né, a gente está falando aí, bom, estamos em plena elaboração da 4.0. Nós estamos definindo, estamos construindo a tal da 4.0, né?
Tem tecnologia que já nasceu querendo atender esse nicho e já morreu, porque não conseguiu atender essas novas boas práticas. Então, em termos de futuro, se eu pudesse talvez dar uma diretiva, eu não posso ser mesquinho e me arriscar aí e falar, olha, cravar, né? Placar certeiro, Brasil, né? Quem diria que a Alemanha ganharia de 7-1 do Brasil, né? Aquela velha história. O fato é, a conectividade que se tem em chão de fábrica hoje em dia dificilmente vai desaparecer. Então, se a produção unitária, que é o que a gente chama como métrica, né, para 4.0, você conseguir fazer o pedido e uma fábrica produzir esse seu pedido de forma unitária, individual, customizada para você. Se isso está se tornando uma realidade, é graças a essa conectividade que existe no chão de fábrica. Tá? E essa conectividade, não só o fato da conectividade, a transparência, né? A colocação de um pedido num celular fazendo um link a um banco de dados que já starta um processo produtivo lá na fábrica em questão. Isso só tende a ser incrementado, só tende a aumentar a velocidade com que isso ocorra, só tende a aumentar a versatilidade desse tipo de produção. Então, eu vejo grandes evoluções ainda na área de tecnologia, ainda na parte de hardware. Você quer um exemplo? Rádios com tecnologia LoRa, onde um equipamento autônomo com uma bateria lá dentro te garante conectividade por 5 anos, sem precisar de recarga. Isso é inconcebível com a tecnologia wireless que a gente tem hoje em dia, né? O teu celular, se você não fizer nada com ele, de deixar o Wi-Fi ligado, ele vai durar o quê? 3 dias de bateria, né? E a gente está falando de um rádio alimentado a uma bateria que vai durar 5 anos. Isso é muito diferente do que a gente tem hoje. E isso, pessoal, a gente está falando de equipamento que já está em uso no mercado, né? Brasil já está certificando, os equipamentos já estão na Anatel lá para passar pelo crivo para a gente começar a usar em chão de fábrica. Então você vir com uma pecinha, encaixar num ponto de medição e esse ponto de medição te dá leitura em tempo real, é coisa que você não tinha na 3.0 e é para esse o caminho que a gente vai estar trabalhando, né? Então, futuro, hardwares com novas conexões, nova conectividade, software cada vez mais amigável, mais fácil de ser parametrizado, inteligência artificial cada vez mais presente em processos produtivos, né? A tal da tecnologia preditiva, né? Ou seja, você mal entrou na página, a página já está sabendo do que você gosta, do que você procura. Então, cada vez mais caminhar para uma produção customizada. E isso só vai acontecer com novas tecnologias implementadas no chão de fábrica. E só para complementar esse tema, né? Quer dizer que o empresário que tem aquela indústria que está funcionando na 3.0, ele tem que jogar tudo isso que existe no lixo e comprar tudo coisa nova? Não. Porque essas novas tecnologias que estão vindo, elas estão vindo para migrar essa plataforma que o cara tem na tecnologia antiga para a plataforma nova. E aí, quando essa peça que ele já tem hoje vencer a vida útil, ele tiver que fazer a troca, a substituição, ele já possa trocar por uma tecnologia compatível e equivalente com essas novas que existem hoje em dia. Tá? Mercados de atuação, retrofit de equipamentos, continua um mercado super ativo. Modernização de plantas industriais, continua sendo um mercado muito ativo. Redes de comunicação em plantas eólicas, tem o que está nascendo de fazenda eólica no Brasil, vocês não têm ideia. Tá? Fazenda eólica, fazenda solar, de energia solar. Tá?
Tá absurdo. Qualquer fazendeiro que tem meio metro quadrado tá gerando energia e está colocando isso para produzir, né? Para fazer receita. Então, são muitos os mercados emergentes que estão sendo trabalhados. A nossa própria agroindústria é um mercado que cresce assim absurdamente, está a 10 anos de distância da tecnologia lá fora, pessoal. Né? Tecnologia aqui, nacional, na agroindústria. Né? Máquinas georreferenciadas, né? Tem um GPS e você deixa o tratorzinho trabalhando sozinho na plantação. Né? Para fechar o assunto, quem são os profissionais que estão nessa área? Aqueles capazes de abrir um vídeo no YouTube, entender o que o cara está falando lá, pegar essa informação e conseguir aplicar em campo. Esses serão os profissionais do futuro. Então, se vocês não se encaixam nesse modelo, né, de querer trabalhar com essas coisas e de criarem essa capacidade de se conectarem ao mundo através de um modelo 2D, através de uma tela de um celular, de um computador, e adquirir conhecimento novo, a recomendação é que mudem de área, porque não vai caber. Falei demais, mestre? Ou faltou alguma coisa? De forma alguma, de forma alguma. É isso aí. É isso aí. A gente normalmente falava em o futuro como sendo a internet das coisas, né, o IoT, mas hoje nós já estamos vendo que isso não é futuro, né? Isso já é presente. Tem um monte de empresas, aqui no Brasil ainda tem algumas, mas lá fora, muitas empresas que estão já com a internet das coisas, não só, vamos dizer, a internet das coisas no ambiente industrial, porque no ambiente doméstico isso já está acontecendo há um bom tempo, né? Onde você tem equipamentos do tipo máquina de lavar, do tipo webcam, do tipo o próprio celular, né? O smartphone, ele veio para abrir todo esse mercado para a gente, né? Onde a gente pode controlar remotamente, né, as condições da sua casa, né? Hoje você pode, através de um celular, dizer que você quer que acenda as luzes de um determinado lugar quando você chegar em casa, que você quer que o seu aparelho de ar-condicionado ligue, que a temperatura fique em torno de tantos graus quando você chegar em casa, né? Isso talvez para muita gente aqui no Brasil ainda seja um sonho, né? Tipo Jacksons lá do passado, mas lá fora isso é muito presente, né? Lá fora isso já é quase comum, né? Quase comum, quase virou feijão com arroz, né? Ou seja, você tem isso lá quase em toda a residência. Você tem quase que em toda a residência você tem esse tipo de coisa. E isso está migrando para a área industrial, né? Está migrando para a área industrial. E aí na área industrial você vai ter o Industrial Internet das Coisas, né? Ou seja, a conectividade de todos os dispositivos, né? Todos os dispositivos conversando entre si dentro da área industrial, mandando informações, tomando decisões, né? Através de inteligência artificial, daquilo que o professor Luiz comentou agora há pouco, né? Da tecnologia de machine learning, né? Ou seja, a máquina erra e com o próprio erro acaba tomando isso como referência e não cometendo mais no futuro esse próprio erro. Então ela está aprendendo, né? Com as ações que ela está tomando. Então, isso hoje são coisas que estão saindo do ambiente doméstico e indo para a indústria, né? É isso aí. Então, aquilo que o professor Luiz falou aí, basicamente está mostrado aqui nesse slide, né? Nesse slide. Vou deixar ele comentar mais um pouco desse slide aí, né? Se ele quiser, obviamente.
Você vê exatamente os degraus, né, em termos de complexidade de processos e tempos. Então, são duas observações que a gente tem que fazer aqui. Né? A produção em massa com energia elétrica é o que matou aquela técnica de produção a vapor, né? Nessa transição da primeira para a segunda revolução. Antes disso, né, só artesanato, seriam os artesãos aqui, não existia indústria, né, para que fique claro a linha de tempo. Quando se começou a produzir em massa, né, se começou a produzir em massa com as grandes máquinas a vapor que surgiram aí com auxílio à indústria. Com o advento da energia elétrica, o vapor já não fazia mais sentido. Com a automação de processos em larga escala, criações de PLC e painéis a relés, né, os modelos de produção seriados, né, que demandavam de motores elétricos, também decaíram. Né? A quarta revolução vem exatamente fazer isso daí. Né? Perceba que o principal ponto e a principal imagem aqui fala a respeito de conectividade. Né? Então, a conectividade é o que vem realmente quebrar esse paradigma que, olha, você só vai conversar com o meu CLP se passar por 2, 3 gateways para coletar o dado. Né? Isso aqui já não existe mais. Eu não perco mais tempo passando por ABC para pegar o dado. Eu posso pegar o dado diretamente a qualquer momento e em qualquer lugar do globo. Essa tem sido a grande revolução, essa tem sido a grande questão. Né? A transparência e a facilidade com que os dados industriais surgem no ambiente de nuvem. Tá? Essa é a grande revolução e é para onde a gente está indo. E não se esqueçam dessa frase, vocês estão participando disso aqui. Vocês podem ser as pessoas que vão ter uma nova ideia, que vão ajudar a revolucionar isso daqui. Ou até mesmo a criar a quinta revolução. Né? Alguns se arriscam a falar aí que com essa crise do isolamento que o Covid proporcionou, né? Dessa quarta revolução já passar para a quinta assim, de forma automática. Porque tem coisa que a gente está tendo que fazer nessa nossa vida remota que não estava previsto aqui dentro. Então eles estão realmente estudando se justifica uma quinta revolução na comunicação ou se permanece e agrega essa informação dentro da 4.0. Tá? Fato é, fazemos parte disso. E qual é a parte que a gente vai fazer? Vai ser a de simples consumo dessa indústria? Ou nós vamos criar esses novos padrões? A decisão é de vocês. Tá aí, ó. 4.0. Inteligência artificial. Internet das coisas. A tal da cloud computing, computação da nuvem, é o que faz da internet das coisas se tornar uma internet industrial das coisas. Né? Então, o novo termo que a gente usa é o IIoT, ou Industrial Internet of Things. A internet industrial das coisas. Beleza, senhores? Dúvidas, comentários, reclamações? Caramba, perdão, cusci. 10h40. Finalizando a gravação, do lado de cá, vamos ver se essas daqui também eu consigo subir.